Salmo capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há alguns anos atrás, eu comecei a sentir uma dor muito forte do lado esquerdo do rosto, na região do maxilar. E eu consultei uma dentista. E ela me explicou que o meu dente ciso havia nascido, mas havia nascido de forma incompleta. Então, ele tendo nascido de forma incompleta, ficou um buraco na gengiva, e naquele buraco ali acumulava resto de comida. Eu ia escovar os dentes, mas a escova de dente não conseguia alcançar dentro do buraco, então ficava resto de comida naquele buraco, e obviamente as bactérias que nós temos nas nossas bocas, essas bactérias começaram a se alimentar daquela comida ali, elas se multiplicaram grandemente, então houve essa infecção, e é por isso que eu estava sentindo dor. O que a dentista fez? Ela me receitou um antibiótico para passar a infecção e ela me indicou um cirurgião dentista para fazer a extração do dente. Porque ela falou o seguinte, olha, tu vai tomar esse antibiótico aqui, a infecção vai passar, mas tu tem que extrair esse dente, porque se tu não extrair, esse buraco vai continuar e logo, logo a infecção vai voltar e a dor também. O problema é que eu não acreditei nela. Eu não confiei naquilo que ela me disse. Eu confiei apenas pela metade, porque eu comprei o antibiótico e tomei o antibiótico. E realmente a infecção passou, a dor passou. Mas eu não confiei em tudo que ela falou, porque eu não procurei o cirurgião dentista. Eu pensei, não precisa extrair. E o que aconteceu foi que, de fato, a infecção passou, a dor passou, mas dentro de 3 semanas, tudo voltou de novo. A infecção voltou e a dor voltou. Essa pequena história, ela ilustra a relação entre fé e obediência. Entre confiança e obediência. Se eu realmente confiasse na minha dentista, se eu realmente acreditasse nas palavras dela, eu não teria obedecido pela metade. Vocês concordam? Se eu realmente confiasse nela e cresce nas palavras dela, eu teria obedecido ela de forma completa. Eu teria comprado o antibiótico, mas eu também teria procurado o cirurgião dentista. A minha desobediência à palavra dela demonstra que, de fato, eu não criei nela, eu não acreditei nela, eu não confiei nela. A prova de que nós realmente cremos numa pessoa e confiamos nessa pessoa é que nós vamos levar a sério tudo aquilo que ela nos diz. E nós vamos obedecer tudo aquilo que ela nos ordena. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com o Salmo 23? De todos os salmos, o Salmo 23 é um dos mais populares que existe. Né? Talvez o único outro salmo que rivalize com o Salmo 23 é o Salmo 91. Salmo 23 é um dos salmos mais famosos, é um dos salmos mais populares. Mas por que ele é tão popular entre os crentes?
e até mesmo entre os incrédulos. Por que o Salmo 23 é tão popular? Ele é tão popular porque ele fala do amor e do cuidado que Jesus tem por nós. É por isso que ele é popular. Ele é popular porque no meio das dificuldades, no meio das angústias, os crentes procuram consolo nesse salmo. E por que os crentes procuram consolo nesse salmo? Porque ele fala do amor e do cuidado que Jesus tem por nós, que cremos nele. E a imagem escolhida para demonstrar o amor e o cuidado de Jesus por nós é a imagem do pastor de ovelhas. Assim como um pastor de ovelhas ama e cuida das suas ovelhas, guiando-as com sabedoria pelo melhor caminho em direção aos melhores passos, assim Jesus guia as nossas almas, as nossas vidas. O Salmo 23 nos convida a confiarmos plenamente em Jesus e na forma que Ele está guiando as nossas vidas em direção à sua casa. Eu vou repetir. O Salmo 23 nos convida a confiarmos plenamente em Jesus e na forma que Ele está guiando as nossas vidas em direção à sua casa. Mas essa confiança a que o Salmo 23 nos convida, essa confiança será testada muitas e muitas vezes. Porque muitas e muitas vezes nós veremos que para chegarmos aos verdes pastos e às águas tranquilas, nós teremos que atravessar o vale da sombra da morte. Muitas e muitas vezes nós veremos que para chegar à casa de Jesus, nós teremos que atravessar o vale da sombra da morte. E será nesses momentos em que estivermos atravessando o vale da sombra da morte, será nesses momentos que a nossa fé em Jesus será testada. Será nestes momentos em que a nossa confiança na palavra de Jesus será posta em prova. Quando estivermos atravessando o vale das sombras da morte. Porque vai ser no vale da sombra da morte que nós vamos ouvir do mundo, do diabo e da nossa própria carne que Jesus nos abandonou. Que Jesus nos desamparou. Como nós vimos nas últimas duas pregações, quando nós tratamos do Salmo 22. Será no vale da sombra da morte que nós seremos tentados a pensar que não há nada que Jesus queira fazer por nós. Será no vale da sombra da morte que nós seremos tentados a desobedecer os mandamentos de Jesus. Vai ser no vale da sombra da morte que nós desconfiaremos do amor e do cuidado de Jesus por nós. Se ao atravessarmos este vale, nós desconfiarmos do amor e do cuidado de Jesus por nós, o que vai acontecer? Invariavelmente nós vamos desobedecê-lo. Da mesma forma que eu desobedeci a dentista. Quando nós não confiamos em alguém, nós não obedecemos o que essa pessoa diz. Se nós desconfiarmos do amor e do cuidado de Jesus por nós, enquanto atravessarmos o vale da sombra da morte, nós vamos desobedecê-lo. E quando desobedecemos a Jesus, nós demonstramos que, pelo menos naquele momento, nós não confiamos
que Ele esteja guiando as nossas vidas com amor e cuidado. Nós não confiamos que Ele seja de fato esse pastor que nos leva em direção aos verdes pastos e nos guia mansamente em direção às águas tranquilas. Nós vamos desconfiar do amor e do cuidado de Jesus. E se permanecermos na desobediência, desconfiando do modo como Ele está guiando as nossas vidas, invariavelmente nós vamos nos rebelar contra Ele. E já por 2 domingos, o assunto da pregação é exatamente a rebeldia contra Deus. Quando é que as pessoas se rebelam contra Deus, contra Jesus? É exatamente quando elas começam a desconfiar do amor e do cuidado de Jesus por elas. E, se permanecermos na desobediência, desconfiando do modo como Ele está guiando as nossas vidas, invariavelmente nós nos rebelaremos contra Ele, e o resultado é que nós não chegaremos à sua casa, nós deixaremos de segui-lo em direção à sua casa. Este salmo nos convida a vivermos pela fé, no amor e no cuidado de Jesus por nós, mesmo quando parece que Ele está nos guiando pelo caminho mais doloroso e cheio de aflições que possa existir. E como é que nós vivemos pela fé em Jesus e não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós sentimos? Como nós demonstramos que realmente confiamos que Jesus está guiando as nossas vidas com amor e cuidado, apesar da dor e aflição que sentimos no vale da sombra da morte? Obedecendo constantemente em todas as circunstâncias pelas quais estejamos passando, mesmo aquelas circunstâncias mais difíceis, mesmo no vale da sombra da morte. É através da obediência aos mandamentos de Jesus que nós demonstramos que estamos seguindo a Ele como o nosso pastor, por onde quer que Ele esteja nos conduzindo, até que cheguemos à sua casa. Mas além disso, em adição a isso, nós também demonstramos confiança no amor e no cuidado de Jesus por nós de uma forma complementar à obediência constante. E de que forma é essa? É através de usufruirmos continuamente dos privilégios do seu amor por nós. Porque muitas vezes a gente se engana, a gente pensa que a vida cristã nesse mundo é apenas uma vida cheia de deveres. Mas na verdade, além dos deveres, a vida cristã nesse mundo também é uma vida cheia de privilégios. E recusar-se a usufruir desses privilégios é desprezar a Jesus, é desprezar o próprio Jesus, porque esses privilégios que nós temos são o resultado do seu amor por nós. Quanto mais nós obedecemos a Jesus, mais liberdade espiritual nós temos para desfrutar os privilégios que Ele nos deu. E quanto mais usufruirmos os privilégios que Ele nos deu, mais liberdade espiritual nós teremos para o obedecer. A presença abençoadora de Jesus acompanha todos aqueles que o obedecem, mas não apenas isso. Se nós obedecermos também o mandamento de Jesus de usufruirmos dos privilégios do seu amor, na sua presença nós habitaremos na sua casa. Jesus é o teu pastor, Jesus é aquele que guia a tua vida com amor e cuidado. Jesus é também o teu anfitrião, Jesus é o dono da casa para a qual Ele está te conduzindo. Obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus enquanto Ele conduz a tua vida com amor e cuidado, e a sua presença te abençoará. Usufrua continuamente dos privilégios do amor de Jesus em todas as circunstâncias, e eternamente na sua presença você habitará. Creia e confie que Jesus está guiando a tua vida em direção à sua casa com todo amor e cuidado. Obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus e usufrua continuamente dos privilégios do seu amor, e a sua presença te abençoará e nela você habitará eternamente. Quando nós lemos o versículo 1 desse salmo, o Senhor é o meu pastor, nada
me faltará, nós percebemos que o estado de espírito de Davi, ao escrever esse salmo, é completamente diferente daquele estado de espírito quando ele escreveu, do estado de espírito que ele estava quando ele escreveu o Salmo 22. Naquele salmo, sentindo-se desesperado e angustiado, Davi começa a sua queixa a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui, com confiança e esperança no amor e no cuidado de Deus, Davi declara com fé: o Senhor é o meu pastor, por isso eu sei que nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, por isso eu sei que nada me faltará. Antes de nós vermos como Davi sabe que nada lhe faltará, nós devemos entender a imagem de Deus como o pastor do seu povo. Deus, muitas vezes, é retratado na sua palavra como o pastor de Israel, o pastor do seu povo. E como exemplos nós podemos citar as seguintes passagens. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido, salva teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Apacenta-o. O salmista pedindo para que Deus apacente o seu povo, para que Deus pastoreie o seu povo. Isso é Salmo 28, do 8 ao 9. Agora vou ler para vocês Salmo 77, 20. Pelas mãos de Moisés e Arão, guiaste o teu povo como um rebanho. Através de Moisés e Arão, Deus pastoreou o seu povo. Salmo 78, 52. Mas tirou o seu povo como ovelhas e como um rebanho o conduziu pelo deserto. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia, rebanho do seu pasto. Ao ser retratado como o pastor do seu povo, os escritores bíblicos estão ressaltando o amor e o cuidado que Deus tem pelo seu povo, protegendo-os de todo mal. E talvez não há nenhum outro escritor bíblico mais qualificado para falar de Deus como pastor do seu povo do que Davi. Porque antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. Davi, enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai, ele enfrentou numa luta, corpo a corpo, um leão e um urso. Ele arriscou a sua vida pelas ovelhas. E aqui a gente está falando de ovelhas de fato literais. Animais, ovelhas, ele arriscou a sua vida pelas ovelhas. Ele lutou com um leão. Ele lutou com um urso. E ele matou o leão. Ele matou o urso, tudo para proteger a vida das suas ovelhas. Davi estava disposto a sacrificar a sua própria vida pelas ovelhas, demonstrando assim todo o seu amor e todo o seu cuidado pelo rebanho que lhe foi confiado. E é por isso que Davi pode ter a seguinte certeza: se Deus é o meu pastor, nada vai me faltar. Porque Davi sabe por experiência própria que o amor e o cuidado que Deus tem pela sua vida e pela vida do seu povo, em muito supera o cuidado que ele, Davi, tinha pelas suas ovelhas. Se Davi estava disposto a arriscar a sua própria vida pela vida das suas ovelhas, muito mais Deus. Se é que nós podemos falar assim de Deus, né? Porque Deus, a vida de Deus nunca está em risco, né? Mas se fosse possível que a vida de Deus estivesse em risco, Deus colocaria a sua vida em risco para proteger as suas ovelhas. Porque se Davi fez isso pelos animais, quanto mais então Deus faria pelo ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Quanto mais então Deus faria pelo seu povo. É isso, a gente vai ver depois, né?
Se Davi enfrentou um urso e um leão para proteger as suas ovelhas, Deus enfrenta tudo aquilo que poderia, hipoteticamente, colocar em risco a sua existência. E eu falo hipoteticamente exatamente porque nada pode colocar em risco a existência de Deus. Esse é o tipo de amor e cuidado que Deus tem pelo bem-estar do seu povo. O tipo de amor que coloca a sua própria existência em risco, se é que nós podemos falar de Deus dessa forma. Sendo que Deus está disposto a arriscar a sua própria existência, por assim dizer, para defender e cuidar de Davi, Davi tem toda a certeza de que nada, absolutamente nada, vai lhe faltar. Porque Deus é o seu pastor. Deus é aquele que cuida de Davi. Davi tem toda a certeza de que Deus providenciará todas as coisas que lhe faltarem, todas as coisas que ele sentir necessidade. E Davi demonstra a certeza de que Deus providenciará tudo aquilo que lhe for necessário nos versos 2 e 3. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Os pastos verdes aqui e as águas tranquilas, o verso 2, eles falam de todas as necessidades naturais e terrenas que Davi possa ter. Já o refrigério de alma e o guiar pelos caminhos da justiça, que aparecem no verso 3, falam de todas as necessidades emocionais e espirituais que Davi possa sentir. Então tudo está incluído nesse pacote, por assim dizer. Todas as necessidades que Davi possa ter, Deus vai suprir. Porque Deus é o pastor de Davi. Deus é aquele que cuida da alma de Davi. Deus é aquele que guia a vida de Davi com amor e cuidado. Não importa o que Davi precise. Se for natural ou terreno, se for emocional ou espiritual, todas as coisas que Davi sentir necessidade são ou serão providenciadas por Deus, porque Deus é o seu pastor. E o propósito último pelo qual Deus faz isso, o propósito último pelo qual Deus faz provisão para todas as necessidades de Davi, não é o bem-estar de Davi. Ainda que Deus esteja preocupado com o bem-estar de Davi, não é isso que Deus tem em vista quando Ele faz todas essas coisas. Isso a gente vê no final do versículo 3. Por amor do seu nome. Deus faz todas essas coisas por Davi, por amor do seu próprio nome. Ou colocando de uma outra forma, para a sua própria glória. É como que se toda pessoa que coloca a sua confiança em Deus, a glória de Deus está em jogo por causa daquela pessoa. E se Deus permitir que aquela pessoa não seja guiada com amor e cuidado, se Deus permitir que alguma coisa falte àquela pessoa, a glória de Deus é diminuída. E Deus jamais vai permitir que a sua glória seja diminuída. Então o que Deus faz? Deus sustenta o seu povo. Deus providencia todas as coisas que o seu povo tem necessidade. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo quando for necessário passar pelo vale da sombra da morte, Davi sabe que Deus o protegerá. Porque mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Davi sabe
que ele não precisa temer mal nenhum, porque Deus está com ele no meio do sofrimento e no meio da angústia. E é no meio do sofrimento e da angústia que Deus vem até Davi, consolando-o com a sua vara e o seu cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor eram os dois instrumentos que os pastores de ovelhas na época de Davi usavam. Havia uma vara, que nada mais era do que um pedaço de cana, alguma coisa assim, um galho seco, que o pastor usava para afastar os animais selvagens. E o cajado, o pastor usava para guiar as ovelhas pelo caminho que ele achava mais correto, mais agradável. É através da proteção, disposição em apontar o caminho certo que Deus consola o seu povo em meio ao sofrimento e angústia. Todos nós gostaríamos que o Salmo 23 fosse a nosso respeito, né? Todos nós gostaríamos que Deus fosse o nosso pastor, da mesma forma que Deus foi o pastor de Davi. Todos nós gostaríamos que Deus guiasse as nossas vidas com amor e cuidado. Todos nós gostaríamos que Deus fizesse provisão para todas as nossas necessidades, quaisquer que fossem essas necessidades. Todos nós gostaríamos que o versículo 1 fosse verdade. O Senhor é o meu pastor, então eu sei que nada vai me faltar. Qualquer coisa que eu venha precisar, eu sei que Deus vai providenciar para mim, porque Deus é o meu pastor. Todos nós gostaríamos que isso fosse verdade nas nossas vidas. Todos nós gostaríamos que Deus estivesse conosco enquanto passamos por circunstâncias que nos trazem sofrimento e angústia. Mas como podemos ter a certeza de que isso de fato é verdade para nós? Como podemos ter certeza de que o versículo 1 é verdade para nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como eu posso ter certeza de que o versículo 2 e 3 são verdade para nós? Deitar-me faz em vezes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como nós podemos ter certeza de que o versículo 4 é verdadeiro para as nossas vidas? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como nós podemos ter certeza de que essas coisas são verdade para nós? Eu vou pedir que vocês abram comigo em João capítulo 10. Porque é impossível ler o Salmo 23 e não nos lembrarmos do discurso de Jesus em João capítulo 10, o discurso do bom pastor. E enquanto vocês abrem em João capítulo 10, eu vou ler para vocês aqui uma outra passagem, tá? Nós vamos ler depois João capítulo 10. Mas enquanto vocês estão indo para lá, eu vou ler para vocês uma outra passagem, uma passagem de Ezequiel. Uma passagem que, por assim dizer, faz o meio de campo entre o Salmo 23 e João capítulo 10. Eu vou ler para vocês aqui Ezequiel capítulo 34. Versículos 11 a 16 e depois versículos 22 a 24. Porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.
Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações, e as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água, e em todos os lugares habitarão habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos os montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Portanto, salvarei as minhas ovelhas e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelha. E sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. O contexto maior dessa passagem de Ezequiel é o juízo de Deus contra os pastores infiéis do seu povo, que são os versículos que eu não li. Eu comecei a ler no versículo 11. Ezequiel 34, do versículo 1 até o 10, Deus está pronunciando juízo contra os pastores infiéis de Israel. Deus é o pastor supremo do seu povo. E como pastor supremo, ele estabelece pastores que, debaixo das suas ordens, devem conduzir o seu povo com sabedoria. No povo da antiga aliança, o antigo Israel, quem eram os pastores? Eram os sacerdotes, os levitas, os reis e os profetas. Esses eram os pastores que Deus estabeleceu sobre Israel. Os sacerdotes, os levitas, os reis e os profetas. Mas quando nós lemos a história do povo de Deus na antiga aliança, nós percebemos que na maior parte do tempo, a grande maioria dos pastores que Deus estabeleceu sobre o seu povo foram pastores infiéis. Os sacerdotes eram sacerdotes infiéis, os levitas eram infiéis, os reis, quase todos eles foram infiéis, e a maioria dos profetas eram infiéis. Por exemplo, nos dias de Jeremias a gente tem apenas Jeremias como um profeta fiel. Todos os demais profetas são infiéis a Deus. Então, através de Ezequiel, Deus anuncia o seu juízo sobre os pastores infiéis de Israel. E ele promete ao seu povo que no lugar desses pastores infiéis, ele mesmo buscará as suas ovelhas, ele mesmo sarará as suas ovelhas, ele mesmo apacentará e pastoreará as suas ovelhas. Mas aí no finalzinho, ele promete que ele vai levantar um pastor, do meio do povo, ele vai levantar um pastor, o seu servo Davi. Que vai pastorear as ovelhas. Quem é esse meu servo Davi? De que o profeta Ezequiel falou. Que Deus promete levantar sobre o seu povo como o único pastor. É Jesus. Davi, o meu servo Davi, é a forma de Ezequiel se referir ao filho de Davi, a Jesus. Jesus é o pastor fiel que Deus prometeu levantar sobre o seu povo.
É por isso que na introdução dessa mensagem eu não me referi a Deus como um pastor. Eu me referi a Jesus como nosso pastor. Ainda que o Salmo 23 fale do Senhor, de Yahvé, de Deus como sendo pastor, na introdução eu falei de Jesus como pastor. Deus é o pastor. Em Ezequiel, Deus diz, eu vou apacentar, mas eu também vou levantar o meu servo Davi para apacentar. Deus é o pastor, mas o servo Davi também é o pastor. E em João capítulo 10, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Porque Jesus é tão divino quanto o Pai. Vocês devem ter percebido, se vocês prestarem atenção nos versículos que eu li de Ezequiel, vocês devem ter percebido como Ezequiel retoma algumas coisas que foram ditas no Salmo 23. E vocês também devem ter percebido, se vocês se recordam do discurso do bom pastor aqui em João capítulo 10, vocês vão perceber que muito daquilo que Jesus fala aqui em João capítulo 10, ele está fazendo nada mais do que se apropriando daquilo que está lá em Ezequiel 34. O que nós queremos aprender com as palavras de Jesus aqui é o seguinte: como nós podemos ter a certeza de que Deus, ou melhor, de que Jesus é o nosso pastor? Como nós podemos ter certeza de que o Salmo 23 é verdade para nós? De que Jesus é o nosso pastor e que Ele vai trabalhar para que nada nos falte. Como nós podemos ter certeza disso? É isso que nós queremos aprender com esse discurso de Jesus aqui em João capítulo 10. Tá? Então, João capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Para a gente conseguir pegar toda a profundidade, seriam necessárias várias pregações aqui em João capítulo 10, tá? Mas nós não temos tempo para isso. Nós vamos nos contentar apenas com um breve resumo do que Jesus está falando. Então, João capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então, como nós podemos ter certeza de que Jesus é o nosso pastor, de modo que Jesus vai garantir que nada nos falte, de acordo com o Salmo 23? Em primeiro lugar, as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus chamando pelos seus nomes. E o que isso significa? Não é que nós vamos ouvir agora a voz audível de Jesus dizendo João, André, Indiara e assim por diante. Não. Nós somos ovelhas de Jesus quando, ao ouvirmos a pregação do Evangelho, nós ouvimos Jesus nos chamando em direção ao Evangelho. Nós ouvimos Jesus dizendo, André, isso aqui é para ti, esse Evangelho é para ti. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Em segundo lugar, além de ouvir a voz de Jesus chamando os seus nomes, as ovelhas de Jesus obedecem à voz de Jesus e seguem atrás de Jesus de forma obediente, por onde quer que Ele as conduza. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em terceiro lugar, as ovelhas de Jesus obedecem exclusivamente a Jesus.
As ovelhas de Jesus não são como aquele povo que foi trazido para a terra de Israel. Havia o reino do norte, o reino de Israel, foi levado cativo, e o rei que levou cativo o povo de Israel, o reino de Israel, trouxe para aquela terra um outro povo, que nós conhecemos no Novo Testamento como os samaritanos. E os samaritanos, eles tentavam obedecer a Deus, mas eles também seguiam os seus ídolos falsos. Eles tentavam servir a Deus, mas eles continuavam servindo os ídolos falsos. As ovelhas de Jesus não são assim. As ovelhas de Jesus obedecem exclusivamente a Jesus. As ovelhas de Jesus recusam-se a obedecer quaisquer outros que tentam conduzi-las a desobedecer às ordens de Jesus. Versículo 6. Jesus disse-lhes essa parábola. Então, Jesus lhes contou essa parábola do versículo 1 até o 5, mas eles não entenderam o que ele dizia. Então, em adição ao ponto anterior, explicando melhor o que havia sido dito, Jesus diz o seguinte, versículos 7 até o 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, em adição ao ponto anterior, e em concordância com a palavra de juízo de Deus contra os pastores infiéis de Israel, as ovelhas de Jesus não se deixam enganar por aqueles que vieram antes de Jesus. Quais foram aqueles que vieram antes de Jesus? Os sacerdotes infiéis do povo, os levitas infiéis, os reis infiéis, os profetas infiéis. Esses são aqueles que vieram antes de Jesus. Mas as ovelhas, as verdadeiras ovelhas de Jesus, não se deixaram levar por esses falsos, por esses que vieram antes de Jesus. O objetivo daqueles que vieram antes de Jesus era apenas lucrar com o roubo, a morte e a destruição do rebanho de Deus. Que é como o versículo 10 diz, né? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu confesso para vocês que nessa semana eu mudei a minha interpretação deste versículo. Porque até essa semana eu sempre pensava nesse versículo como se referindo ao diabo. Mas considerando que o pano de fundo do discurso de Jesus aqui é Ezequiel 34, e considerando que antes do versículo 10, Jesus fala no versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Quem é o ladrão, senão aqueles que todos que vieram antes de Jesus, que eram ladrões e salteadores? Porque na acusação que Deus faz contra os pastores infiéis de Israel, Deus fala que aqueles pastores infiéis de Israel queriam lucrar com as ovelhas. Eles não estavam preocupados com o bem espiritual das ovelhas, não. Eles queriam usar as ovelhas apenas para enriquecer a si mesmos. Então, novamente, versículos
7, 8, 9 e 10. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui Jesus está falando com Israel, que é o povo da antiga aliança. Por isso que Jesus se refere a esses pastores que vieram antes dele, cujo objetivo era apenas matar, roubar e destruir para obter lucro. Mas agora a gente pode pensar nos pastores que vieram depois de Jesus, cujo objetivo continua sendo o mesmo: matar, roubar e destruir para obter lucro. As ovelhas de Jesus não seguem atrás desses ladrões e salteadores. As ovelhas de Jesus não seguem atrás daqueles que, se colocando na condição de pastores, se rebelam contra Jesus. É por isso que nessa semana eu achei importante compartilhar no grupo de WhatsApp da igreja uma pergunta que a Ângela fez para mim acerca de um videozinho. Está lá um homem chamado Daniel Mastral. Até onde eu sei, ele não se intitula pastor. Mas, de qualquer forma, ele se coloca como uma espécie de líder no meio evangélico. Sim. 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 Mas então ele se coloca como líder. Ele ganhou como é que eu posso dizer? Ele ganhou visibilidade no meio evangélico com o testemunho dele de que antes da conversão dele, ele era um satanista. Então, todo o ministério dele gira em torno da questão de guerra espiritual porque ele pensa que o background dele como satanista poderia ajudar a igreja a entender melhor a guerra espiritual. O problema é que ele se rebela contra as palavras de Jesus. Porque, por exemplo, Jesus diz que no inferno o fogo nunca se apaga. Já ele, Daniel Mastral, diz que o fogo se apaga. Se alguém viver neste mundo 50 anos pecando contra Deus e então morrer, diz Daniel Mastral, seria injusto que Deus condenasse essa pessoa eternamente ao inferno, porque ela não pecou eternamente contra Deus, ela pecou contra Deus apenas durante 50 anos. Então Daniel Mastral diz que essa pessoa será condenada ao inferno por Deus apenas por 50 anos. Quando ela tiver cumprido a pena dela de 50 anos, o inferno para aquela pessoa vai acabar. Então a Ângela me mandou um videozinho de 1 minuto e meio, eu acho, mais ou menos, alguma coisa assim, em que o Daniel Mastral está tratando acerca de alguma questão relacionada à escatologia. Acerca do anticristo e coisa assim. E a Ângela me perguntou o que eu achava. E na minha resposta eu disse que a Ângela faria bem se ela simplesmente desconsiderasse qualquer coisa que o Daniel Mastral falasse. Por quê? Porque ele se rebela contra Jesus. Daniel Mastral não veio antes de Jesus. Daniel Mastral veio depois de Jesus, mas ele se coloca como alguém que é um ladrão e um salteador.
Porque ele fala rebeldia contra Jesus. Ele diz, não, Jesus está errado quando ele falou acerca do inferno. As verdadeiras ovelhas de Jesus não seguem atrás de pastores ou líderes, ou a gente pode chamar influenciadores, que se colocam contra Jesus. As ovelhas de Jesus não se deixam enganar por nenhum pastor, ou líder, ou influenciador infiel, mas elas seguem a Jesus, elas entram e saem unicamente por Jesus, através de quem elas encontram pastagens boas e vida abundante. Versículos 11, 12 e 13. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele trabalha apenas por dinheiro, ele não trabalha porque ele de fato ama as ovelhas. Ele não tem cuidado das ovelhas. Então, em quarto lugar, as ovelhas de Jesus reconhecem que a sua salvação e todos os privilégios que provêm dessa salvação foram conquistados por Jesus quando ele ofereceu a sua vida por elas. Versículos 14 até o 18. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e também tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu quero que vocês prestem atenção no versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Esse conhecer aqui não é meramente, eu conheço o André, eu conheço a Indiara. Esse conhecer aqui não é meramente como alguém pergunta para nós, tu conhece fulano de tal? E a gente diz, sim, eu conheço ele, eu conheço a fisionomia dele. Não é isso que esse versículo está dizendo. Conhecimento, quando a palavra de Deus fala do conhecimento entre duas pessoas se conhecendo, eu conheço ele me conhece, eu conheço ela me conhece, a palavra de Deus sempre está falando acerca de um relacionamento íntimo. E é tão íntimo que a palavra de Deus muitas vezes usa o verbo conhecer para se referir à relação entre um homem e a sua mulher. Adão conheceu Eva e ela engravidou. José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz a Jesus. Ou seja, Adão teve relações com Eva e ela engravidou. José não teve relações com Maria até que Maria tivesse dado à luz a Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, assim como o Pai tem um relacionamento íntimo comigo e eu tenho um relacionamento íntimo com o Pai, assim também eu tenho um relacionamento íntimo com as minhas ovelhas e as minhas ovelhas têm um relacionamento íntimo comigo. E o que foi que determinou esse relacionamento íntimo de Jesus com as suas ovelhas? O fato de Jesus ter entregado a sua vida pelas suas ovelhas. Então,
Em quinto lugar, as ovelhas de Jesus sabem que quando Jesus ofereceu a sua vida para salvá-las, o ato, a morte de Jesus, as ligou a Jesus e ligou Jesus a elas de uma forma inseparável. De uma forma mais íntima do que o relacionamento humano mais íntimo. Qual é o relacionamento humano mais íntimo? É o casamento. Entre um homem e uma mulher. O casamento, ele é dissolvido pela morte, até que a morte o separe. Quando um homem está casado com uma mulher e a mulher morre, aquele casamento foi desfeito. Uma mulher estando casada com um homem, o homem morre, aquele casamento foi desfeito. Agora, o relacionamento de Jesus com as suas ovelhas é mais íntimo do que o casamento, porque nem a morte das suas ovelhas agora pode separá-las de Jesus. O fato de Jesus ter morrido por elas faz com que nem a morte delas possa separá-las de Jesus. A gente pula então os versículos 19, 20 e 21, vamos direto para o versículo 22. Versículo 22 até o 27. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era um inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes? Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Em sexto lugar, as ovelhas de Jesus são aquelas cuja fé em Jesus é tal que elas ouvem e obedecem tudo aquilo que Jesus lhes ordena. Versículos 28 até o 30. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Em sétimo lugar, as ovelhas de Jesus têm plena certeza da segurança da sua salvação. Porque elas sabem que elas estão nas mãos de Deus, elas sabem que elas estão nas mãos de Jesus. E ninguém pode arrebatá-las das mãos de Deus, ninguém pode arrebatá-las das mãos de Jesus. Mas não apenas isso, as ovelhas de Jesus têm plena certeza de que as suas vidas deste mundo estão seguras. Porque, de novo, as vidas delas estão nas mãos de Deus, estão nas mãos de Jesus. E ninguém pode tirá-las das mãos de Deus e das mãos de Jesus. Elas estão debaixo do cuidado amoroso, tanto do Pai quanto de Jesus. Podemos voltar para o Salmo 23. Você quer ter a certeza de que Jesus é o teu pastor e de que Ele não permitirá que nada que você tenha necessidade te falta? Você quer ter certeza disso? Então ouça a voz de Jesus chamando o teu nome, para que você seja discípulo seu. É assim que você vai ter certeza que o Salmo 23 se tornará realidade para você. Ouça Jesus chamando o teu nome para que você seja discípulo dele. Ouça a voz de Jesus ordenando que você se arrependa dos seus pecados e creia
no Evangelho. Ouça tudo aquilo que a voz de Jesus te ordena na sua palavra e obedeça a todos os seus mandamentos. É assim que você vai ter certeza que o Salmo 23 é uma realidade para você. Não se deixe influenciar por ninguém que queira te levar a desobedecer aquilo que Jesus te ordena na sua palavra. Reconheça que a salvação que você recebeu e todos os privilégios que procedem dessa salvação não foram dados a você por mérito seu ou por mérito de qualquer outra pessoa. Foram dados unicamente pela morte e ressurreição de Jesus. Viva neste mundo sabendo que a morte de Jesus por ti, em teu lugar, ligou você a Jesus de um modo muito mais fundamental que o relacionamento humano mais íntimo que existe. Porque nem a tua morte pode te separar de Jesus. A tua morte pode te separar das demais pessoas. Ou melhor, a tua morte vai te separar das demais pessoas. Mas nem a morte é capaz de separar você de Jesus. Logo, se você deve ser fiel no casamento, um relacionamento que é desfeito pela morte, você ainda deve ser mais fiel e obediente a Jesus, porque o teu relacionamento com Jesus não pode ser desfeito pela morte. Que a tua fé em Jesus seja tal que você o obedeça em tudo aquilo que Ele te ordena na sua palavra. E em toda e qualquer circunstância que você esteja vivendo ou ainda viverá. E quando você passar pelo vale da sombra da morte, tenha certeza de que você estará seguro nas mãos de Jesus e nas mãos de Deus o Pai. E estando nas mãos de Jesus e de Deus o Pai, você pode ter certeza que o vale da sombra da morte não será o teu fim. Porque esse é o nosso maior medo. Nosso maior medo é que a nossa vida inteira será vivida no vale da sombra da morte. E é por causa desse medo que nós seremos tentados a pensar que Jesus não está guiando as nossas vidas com amor e cuidado que Ele diz ter por nós. Esse medo, ele aumenta ainda mais quando nós passamos por aqueles períodos que, enquanto atravessamos o vale da sombra da morte, nós temos a impressão que Deus nos desamparou. Esse medo aumenta nessas horas. Mas sendo você parte do rebanho de Jesus, sendo Jesus o pastor, o teu pastor, ainda que pareça que Deus tenha se esquecido de você e te desamparado, saiba que Ele está ouvindo as tuas orações e que no tempo dele, Ele virá em teu socorro para te guiar para fora do vale da sombra da morte. Para te guiar em direção aos verdes pastos, em direção às águas tranquilas. Mas enquanto você estiver no vale da sombra da morte, enquanto você estiver atravessando este vale, saiba que o próprio Jesus está ao teu lado, andando junto contigo por este mesmo vale. E é por isso que você não precisa temer mal algum, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Jesus
nós sendo ovelhas, Jesus sendo nosso pastor, enquanto nós atravessamos o vale da sombra da morte, Jesus está andando ao nosso lado por este mesmo vale. E sendo que Jesus está andando contigo pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque mesmo a dor, mesmo o sofrimento, mesmo a angústia que você sente enquanto atravessa esse vale, nada disso tem o poder de te destruir. Por quê? Porque você está nas mãos de Jesus. Você está nas mãos de Deus o Pai. Então, se nada tem o poder de destruir, se você não precisa ter medo enquanto anda pelo vale da sombra da morte, você não deve se deixar levar pela tentação e pela sedução do pecado. Porque é no vale da sombra da morte que o pecado vai te tentar. É no vale da sombra da morte que o pecado vai te seduzir. O pecado vai se apresentar a você como uma forma de diminuir a dor, como uma forma de diminuir a angústia, como uma forma de experimentar pelo menos um pouquinho de alegria e satisfação e prazer no meio de todo o sofrimento. Não se rebele contra Jesus pelo modo como Ele está guiando a tua vida. Não se rebele pelo modo como Jesus está guiando a tua vida. Não desobedeça às ordens que Jesus te dá na sua palavra. Pelo contrário, sabendo que Jesus te conduziu ao vale da sombra da morte, não para te destruir, você pode ter a certeza de que Jesus está te conduzindo a esse vale, ou por este vale, para te fortalecer. O objetivo de Jesus no vale da sombra da morte não é a tua destruição, mas é o teu fortalecimento. E não existe fortalecimento sem dor, sem esforço. Aqueles que já frequentaram a academia, pelo menos por um tempo, sabem disso, né? A única forma de tu conseguir ficar mais forte, a única forma de tu conseguir aumentar os teus músculos é através de um esforço, é através da dor e do sofrimento. Porque se você fizer o movimento do exercício com um peso que não te traz nenhum desconforto, com um peso que você não deve se esforçar nem um pouquinho para levantar ou para puxar, os teus músculos não vão aumentar. Ou ficar fortes. Por quê? Porque o músculo vai pensar, né? Obviamente o músculo não pensa, mas o teu organismo vai perceber, não, eu não preciso aumentar esse músculo aqui, porque olha só, todo o esforço que eu faço é um esforço que eu já consigo fazer com a força atual que eu tenho. Então não há necessidade de ficar mais forte, não há necessidade de hipertrofiar. Quando é que você fica mais forte? Quando é que os teus músculos hipertrofiam? Quando é que os teus músculos crescem? Quando é que isso acontece? É quando você tem que fazer um esforço além do que aquilo que você faz no dia a dia. Então, sabendo que Jesus te conduziu ao vale da sombra da morte para te fortalecer, coopere com o propósito de Jesus. Como você vai cooperar com o propósito de Jesus? Obedecendo em todas as coisas, obedecendo às ordens de Jesus em quaisquer circunstâncias que você esteja vivendo. Não duvide do amor e do cuidado de Jesus por você, porque como Ele poderia querer o teu mal se Ele mesmo sacrificou a sua própria vida
para que você tivesse a salvação eterna e todos os privilégios que procedem dessa salvação. Pensa em Davi lutando contra o leão e lutando contra o urso para defender as suas ovelhas. Como é que Davi poderia querer o mal das suas ovelhas se ele arriscou a sua própria vida para defendê-las? Não faz nenhum sentido, né? Então, como é que Jesus poderia querer o teu mal, mesmo no vale da sombra da morte, se ele sacrificou a sua própria vida por ti? Enquanto você atravessa o vale da sombra da morte, aprenda a viver pela fé e não por aquilo que você vê, não por aquilo que você sente. E por esta fé, que sabe que Jesus jamais te guiaria em direção à destruição da tua vida, por esta fé em Jesus como o bom pastor, por essa fé em Jesus, obedeça a Ele em tudo aquilo que Ele te ordena, em toda e qualquer circunstância. Se enquanto estiver atravessando o vale da sombra da morte, você obedecer a Jesus em tudo, se enquanto você estiver atravessando o vale da sombra da morte, você andar pelos caminhos de justiça, como fala o versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça. Se enquanto você estiver atravessando o vale da sombra da morte, você obedecer a Jesus, você andar por este caminho de justiça ordenado por Jesus a você na sua palavra, Ele mesmo estará com você. E pelo seu Espírito Santo, Ele trará refrigério à tua alma atribulada e angustiada. E você experimentará paz e alegria que ultrapassam todo o entendimento. Ao obedecer a Jesus nas situações mais difíceis e desafiadoras, você estará garantindo que a sua presença estará com você para te abençoar. O vale da sombra da morte não será o teu final. Jesus não vai deixar que você perambule, ande por esse vale por toda a vida. Quando o propósito dele de te fortalecer estiver concluído, ele vai te guiar para fora desse vale em direção aos pastos verdejantes, em direção às águas tranquilas. Mas até lá, até que isso aconteça, demonstre que você confia no amor e no cuidado de Jesus por você, obedecendo. E a presença dele será contigo para te abençoar e consolar. Obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus e a presença dele te abençoará. Antes de nós prosseguirmos para os versículos 5 e 6, é necessário que nós façamos uma última aplicação desse ponto. Porque com certeza vai existir alguém, ou mal intencionado, ou então, se não mal intencionado, mal informado, vai certamente existir alguém que ouvirá essa mensagem até este ponto e vai concluir o seguinte, vai concluir que é possível ter a Jesus como o seu pastor sem a necessidade de ser membro de uma igreja local, sem a necessidade de estar submisso a uma autoridade pastoral. Certamente vai acontecer isso. Para evitar esse erro, é necessário que nós percebamos que, assim como Deus, na antiga aliança, estabeleceu homens para pastorearem as suas ovelhas e cuidarem do bem-estar
do seu rebanho. Na nova aliança, Jesus, aquele que através de Ezequiel foi apontado como pastor supremo do rebanho de Deus, na nova aliança, Jesus, o supremo pastor do povo de Deus, também apontou homens para que eles pastoreiem as suas ovelhas, para que eles pastoreiem, apacentem o seu rebanho, para que eles cuidem do bem-estar do seu rebanho. Jesus entregou o cuidado das suas ovelhas primeiramente aos apóstolos. Quando Jesus disse a Pedro, que é o representante dos apóstolos, Jesus disse as seguintes palavras a Pedro, no final do Evangelho de João. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus disse para Pedro então? Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Através de Pedro, o representante dos apóstolos, Jesus entregou o cuidado das suas ovelhas aos apóstolos. Quando Jesus disse 3 vezes a Pedro: cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E depois os apóstolos entregaram o cuidado do rebanho de Deus aos presbíteros e líderes das igrejas locais. O próprio Pedro escreve as seguintes palavras, tá? Vou ler para vocês aqui 1 Pedro 5, versículos 1 até o 4. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. O que Pedro suplica aos presbíteros? Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, não como os... como é que é a expressão que Jesus usa lá em João capítulo 10? Não como um mercenário que trabalha unicamente por obrigação, porque vai receber um salário, né? Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que os foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor, quem é o Supremo Pastor? Jesus, aquele que através do profeta foi apontado como o meu servo Davi, aquele que haveria de pastorear o rebanho de Deus. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Se você não for membro de uma igreja local, se você não estiver submetido ao cuidado espiritual de um dos pastores apontados e ordenados por Jesus, você jamais poderá dizer que Jesus é o teu pastor. Porque como você pode ter a Jesus como pastor se você desobedece às ordens de Jesus? Lembra o que Jesus falou em João capítulo 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, elas me obedecem. Como Jesus pode ser o teu pastor se você se recusa a se submeter ao cuidado espiritual dos pastores aos quais Jesus ordenou que cuidem de você? Se você não for membro de uma igreja local e não se submeteram ao pastor ordenado por ele, por Jesus, você não estará obedecendo a Jesus em tudo o que ele te ordena na sua palavra. E se você não estiver obedecendo a Jesus em tudo, você não é
das suas ovelhas. Jesus não é o teu pastor. Então, dessa forma, a gente deixa indesculpável qualquer pessoa que, tendo ouvido a pregação até este ponto, possa pensar, não, eu não preciso de pastores homens, porque Jesus é o meu pastor. Essa pessoa agora não tem mais desculpa. Porque ela sabe que se ela não se submete àqueles a quem Jesus escolheu, ela não está se submetendo a Jesus. Obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus e nada te faltará. Obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus e a sua presença te abençoará. Agora sim, versículos 5 e 6. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nos versículos 1 até o 4, Davi apresenta a Deus como sendo o pastor do seu povo. Nos versículos 5 e 6, Davi apresenta Deus como o anfitrião do seu povo, como aquele que oferece ao seu povo um banquete, como aquele que recebe o seu povo na sua própria casa. E a gente pode juntar essas duas metáforas, a metáfora de Deus como pastor e a metáfora de Deus como o nosso anfitrião. A gente pode juntar essas duas metáforas afirmando que, como pastor, Deus está guiando as nossas vidas até a sua casa, na qual Ele nos receberá como o nosso anfitrião. É provável que a cena do versículo 5, na qual estão presentes os inimigos de Davi, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é provável que a cena do versículo 5 aqui, ela se passe no Vale da Sombra da Morte. É provável que seja a mesma cena, só que olhada de duas perspectivas diferentes. O Vale da Sombra da Morte, ele é descrito exatamente como o Vale da Sombra da Morte, porque a metáfora que está sendo usada ali é Deus como o pastor. Já no versículo 5, a metáfora mudou. Agora, a metáfora é de Deus como o anfitrião. É por isso que fala de Deus preparando uma mesa de banquete, na presença dos meus inimigos. A cena é a mesma, a circunstância é a mesma. Só que olhada, vista por duas perspectivas diferentes. Vista pela perspectiva, primeiro, de Deus como sendo pastor, e depois de Deus como o anfitrião. Deus, como anfitrião, prepara uma mesa para Davi na presença dos seus inimigos. Prepara um banquete para Davi na presença dos seus inimigos. E ele continua dizendo, unges a minha cabeça com óleo. No mundo antigo, quando um anfitrião queria demonstrar que os seus convidados eram muito mais do que queridos por ele e bem-vindos à sua casa, esse anfitrião ordenava que os seus servos ungissem a testa dos seus convidados com óleos especiais e perfumados. Davi está dizendo então que no banquete que Deus preparou para ele, na presença dos seus inimigos, apenas Davi é querido por Deus, e não os inimigos de Davi. Nesse banquete, apenas Davi é bem-vindo na casa de Deus, e não os inimigos de Davi. E isso é provado pela próxima linha do versículo 5. O meu cálice transborda. O cálice, obviamente, aqui está transbordando de vinho. E o vinho aponta para aquilo que satisfaz, para aquilo que dá prazer. Mesmo atravessando o vale da sombra da morte, mesmo estando no meio dos seus inimigos, mesmo no meio da angústia e sofrimento, mesmo ali Deus providencia satisfação e prazer a Davi. O meu cálice transborda. Tudo bem, mas o que essa cena de banquete preparado na presença dos inimigos de Davi, o que isso significa? Eu creio que o significado dessa cena está explicado no versículo 6.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O banquete, esse banquete preparado por Deus, nada mais é do que uma referência aos privilégios que Deus dá ao seu povo. Esses privilégios, eles fluem, eles decorrem da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor fiel de Deus pelo seu povo. Bondade, aqui, traduz uma palavra hebraica cujo significado é fazer bem. A bondade de Deus é aquela característica de Deus pela qual Ele nos faz aquilo que é bem. É aquela característica de Deus pelo qual Ele nos trata com justiça, Ele nos trata de forma correta. Já a misericórdia de Deus aqui, no versículo 6, traduz o hebraico hesed, que é uma palavra que nós já tratamos em outros salmos. Tá? Hesed inclui a ideia de amor, inclui a ideia de devoção, de fidelidade a uma promessa ou a uma aliança. Quando usada com referência a Deus, hesed, ela enfatiza a fidelidade de Deus com relação à aliança que Ele fez com o seu povo. A hesed de Deus enfatiza a sua fidelidade à promessa que Ele fez ao seu povo de ser o Deus deles e eles, o seu povo particular e especial. A hesed de Deus fala da promessa que Ele fez de cuidar do seu povo e proteger o seu povo. De forma resumida, a hesed de Deus fala acerca do amor especial e exclusivo que Deus tem pelo seu povo por causa da aliança que Ele fez com o seu povo. Davi tem plena certeza que a bondade de Deus e que o amor fiel de Deus o seguirão todos os dias da sua vida, na sua jornada em direção à casa de Deus, na qual ele habitará eternamente. Ao afirmar que a bondade de Deus e o seu amor fiel o seguirão, Davi está falando dos privilégios que Deus lhe deu. Davi não precisa correr atrás da bondade de Deus. Davi não precisa correr atrás do amor fiel de Deus. Não, é a bondade de Deus que seguem a Davi. É o amor fiel de Deus que seguem a Davi por onde quer que ele for, enquanto ele estiver se dirigindo à casa de Deus. O que vocês acham que Davi faz com os privilégios que Deus deu a ele? Vocês acham que Davi pensa, não, eu não preciso disso. Como um dia alguém falou acerca dos galardões que são prometidos na palavra de Deus, alguém disse, não, se eu chegar ao céu, eu estou satisfeito com isso, eu não preciso receber galardão ainda. Falar dessa forma até pode ter alguma aparência de espiritualidade, né? Porque a pessoa pode estar pensando, não, eu não quero me deixar levar pela promessa de algum prêmio futuro. Não. Eu quero me deixar levar unicamente pela graça de Deus, não pela promessa de que eu vou receber algum galardão. O problema é que não é assim que Deus enxerga a questão. Se eu desprezo os galardões que Deus me promete, eu desprezo o próprio Deus. Se eu desprezo os privilégios que Deus me deu, eu estou desprezando o próprio Deus. Então, o que vocês acham que Davi vai fazer com esses privilégios? Ele vai desprezar esses privilégios ou ele vai aproveitar ao máximo os privilégios que Deus lhe deu? Com certeza, Davi vai aproveitar ao máximo os privilégios da bondade e do amor de Deus.
Mas e você? Você vai aproveitar ao máximo os privilégios que você recebeu de Jesus, ou você vai desprezar esses privilégios? Imagine que você tenha convidado uma pessoa até a sua casa para uma festa, para um jantar especial. E essa pessoa é querida para você, você gosta muito dessa pessoa. E por isso você se esforça. Você pensa, não vai ser um jantar qualquer, não. Realmente vai ser um banquete. Você faz tudo para mostrar o quanto você ama essa pessoa. Mas ao chegar à tua casa, o que essa pessoa faz? Ela se recusa a sequer comer uma provinha de todo aquele banquete que você preparou. Você não se sentiria insultado? Você não se sentiria desprezado? Porque afinal de contas você pensa, eu gosto tanto dessa pessoa que eu quero fazer isso aqui para ela. E daí ela chega na tua casa, ela pensa, não, eu não quero aproveitar esse privilégio que me foi dado. Essa pessoa vai estar te insultando, essa pessoa vai estar te ofendendo. Este mesmo insulto, essa mesma ofensa, esse mesmo desprezo que você sentiria, é sentido também por Jesus. Todas as vezes que você despreza o banquete de privilégios que Ele deu a você, por causa do seu amor fiel, por causa da sua bondade. Mas que privilégios são esses? Que muitas vezes nós acabamos desprezando. Que privilégios são esses? Esses privilégios decorrem do acesso direto e seguro que nós temos a Deus através de Jesus, os privilégios da oração que nós podemos fazer a Deus, ou da oração que nós devemos fazer a Deus em nome de Jesus. Antes, nós falamos que demonstramos a nossa confiança em Jesus, enquanto Ele nos guia pelo vale da sombra da morte, obedecendo a Jesus em tudo aquilo que Ele nos ordena. Mas em adição a isso, nós demonstramos a nossa fé em Jesus enquanto atravessamos o vale da sombra da morte, na medida em que nós oramos a Deus em nome de Jesus, à medida em que nós buscamos em Jesus a solução para a aflição e o sofrimento que nós estamos enfrentando. Porque, na verdade, ou nós buscamos a solução para as nossas aflições e angústias em Deus, ou então nós vamos buscar a solução em outro lugar. Porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza não é ficar passível diante do sofrimento, não é ficar quieto diante do sofrimento, diante da angústia. A nossa natureza é buscar uma solução. Ou nós buscamos a solução em Deus, ou nós vamos buscar a solução em qualquer outro lugar. E buscar a solução em qualquer outro lugar nada mais é do que idolatria. Porque se eu estou buscando a solução em outro lugar e não em Deus, eu estou dizendo que não é Deus que é o meu Salvador, mas é aquilo que eu estou buscando. Sempre que nos voltamos a outro que não a Jesus para sermos salvos, nós nos tornamos idólatras. Além disso, sempre que nós buscamos a solução para as nossas aflições e angústias em qualquer outro e não em Jesus, invariavelmente nós vamos buscar a salvação no pecado. Na verdade, a única forma de garantir que nós vamos obedecer a Jesus em todas as coisas, enquanto atravessamos o vale da sombra da morte, a única forma de garantir isso é através da oração. Porque é a oração a Deus que vai alimentar e fortalecer a nossa obediência a Jesus.
E é a nossa obediência a Jesus que vai alimentar e fortalecer a nossa oração. É um círculo virtuoso, por assim dizer. A oração alimenta a obediência e a obediência alimenta a oração. Então, quanto mais eu oro, mais eu tenho liberdade para obedecer a Jesus atravessando o vale da sombra da morte. E quanto mais eu obedeço a Jesus atravessando o vale da sombra da morte, mais liberdade eu tenho em oração. E assim sucessivamente. E se você quer saber acerca dos privilégios que você tem em Jesus através da oração, ouça as seguintes passagens bíblicas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por causa da bondade, do amor fiel de Jesus, pela oração a Deus, você pode alcançar o privilégio de ter a sua paz. E a gente pode aqui acrescentar de ter a sua alegria no meio da aflição, para que você não caia no desespero, enquanto estiver no vale da sombra da morte. Mas além do privilégio de receber a paz e a alegria no meio da aflição, por causa da bondade e do amor fiel de Jesus, pela oração, você pode alcançar a alegria que vem como resultado da vitória sobre a aflição. Não apenas a paz e a alegria no meio da aflição, mas a paz e a alegria que vem ao termos vencido a aflição. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Tudo o que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, te será dado. E esse tudo, o único limite para esse tudo, é aquilo que o próprio Deus afirma ser bom, agradável e desejável. O único limite para esse tudo é o próprio Senhor Jesus, porque esses pedidos são feitos em nome de Jesus. Os limites que Jesus impõe a esse tudo se estendem a todas as promessas que existem da parte de Deus na sua palavra, pois todas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. A bondade, o amor fiel de Jesus garantem a você o privilégio de pedir que Deus cumpra na tua vida as promessas que Ele te fez na sua palavra, as mesmas promessas que garantem a você o livramento da aflição e da angústia, que garantem a você a resolução de tudo aquilo que te aflige e te angustia. Qualquer promessa que você encontrar na palavra de Deus pertence a você. Este é um dos privilégios da bondade de Deus. Esse é um dos privilégios do amor fiel de Jesus. E ao pedir a Deus o cumprimento das suas promessas, você pode ter a certeza de que Deus vai cumprir essas promessas. Porque se Deus já te deu a maior bênção, por que Ele não daria a você as bênçãos menores? Portanto, o que poderíamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Jesus, pela sua bondade e amor fiel, garantem que o teu Deus e Pai dará a você todas as coisas que você pedir a Ele. Todas as coisas que a sua palavra afirmam ser boas, agradáveis e desejáveis. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem.
Este é o banquete de privilégios que Jesus preparou para nós. Enquanto atravessamos o vale da sombra da morte, enquanto o seguimos em direção à sua casa. Esse é o privilégio, ou esses são os privilégios. Agora, uma coisa que nós devemos lembrar, uma coisa importante, é a seguinte: a nossa carne não quer esses privilégios. Nós, em nós mesmos, não queremos esses privilégios. Nós, em nós mesmos, não queremos, em hipótese alguma, buscar a solução de Deus para as nossas aflições e angústias. Nós não queremos isso. A nossa carne não quer isso. É por isso que facilmente nós nos desanimamos na oração. É por isso que facilmente nós desistimos da oração. Por quê? Porque a nossa carne, nós em nós mesmos, queremos procurar soluções idólatras. O pecado que ainda habita em nós quer procurar soluções idólatras, quer procurar soluções em qualquer outro lugar, mesmo no pecado, menos em Deus. É por isso que a oração, muitas vezes, ela é chamada de disciplina espiritual ou de exercício espiritual, porque a oração não é algo que é feito com facilidade. A gente se engana se a gente pensa que é fácil orar. Na verdade, nós não estamos orando se nós pensamos que a oração é a coisa mais fácil do mundo. Talvez as orações mecânicas que nós fazemos, talvez essas orações sejam as coisas mais fáceis do mundo. Mas não é uma oração mecânica que Deus busca de nós, né? Os privilégios que Jesus nos deu não são os privilégios de uma oração mecânica que repete palavras sem pensar nas palavras que são sendo ditas, que ora sem colocar sentimento na oração, sem colocar de fato todo o peso da nossa necessidade na oração. A oração, na verdade, é uma das coisas mais difíceis de serem feitas. E talvez é por isso que os discípulos, que os apóstolos, se espantaram com Jesus. Se espantaram pelas orações que Jesus fazia. Porque na nossa mentalidade carnal, a gente pensaria, em vez de pedir a Jesus, de perguntar a Jesus como nós devemos orar, é melhor perguntar para Jesus como expulsar demônios, como curar os enfermos, como acalmar as tempestades, né? Imagina só esse tufão que deu, né? Esse ciclone que deu agora, alguns dias atrás. Imagina só, a gente pergunta para Jesus, Jesus, como é que nós podemos acalmar as tempestades? E Jesus nos ensina, e a gente vai para cidades onde esse ciclone atingiu de forma pesada, e a gente ordena e a tempestade passa. Ou como ressuscitar os mortos. Jesus nos ensina a ressuscitar os mortos. Mas não foi nenhum dos milagres que Jesus fez, não foi nenhum dos sinais que Jesus fez que chamou a atenção dos discípulos, a ponto de levar eles a pedir que Jesus os ensinasse a fazer tais coisas. Não, foi a oração, foram as orações de Jesus que chamaram a atenção deles, porque eles sabiam que não é fácil orar.
A prova de que não é fácil orar é que a nossa mente facilmente se desvia da oração. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Né? A gente está orando e daqui a pouco a gente percebe que a gente nem mais está orando. A gente está pensando em outra coisa. Daí a gente tenta se lembrar onde é que a gente parou na oração e daí a gente volta de novo a orar. E daqui a pouco a gente percebe a mente está em outro lugar. Por quê? Porque não é fácil orar. Nós não queremos orar. A nossa carne não quer orar. A nossa mente natural não quer orar. É por isso que ela foge para outros lugares. Você até pode começar a orar, mas logo você vai se sentir desmotivado. Logo você vai se sentir desanimado. Logo você vai querer parar, você não vai querer perseverar, você não vai querer persistir em oração. A única forma de você conseguir, de fato, orar a Deus é você se apegar às promessas de Deus e à bondade, ao amor fiel de Jesus, para continuar motivado e animado, sabendo que se Deus não fizer nada por você, você está perdido. Porque você não vai se atrever a buscar solução em outro a não ser em Deus. Você não vai usar o pecado para solucionar o teu problema. Lembre-se das duas parábolas que Jesus contou no Evangelho de Lucas, acerca da necessidade da perseverança e da insistência na oração. Porque, na verdade, é através da oração insistente e perseverante que o primeiro versículo desse salmo aqui vai se cumprir. Nada me faltará. Como é que esse versículo se cumpre? Nada me faltará. É através da oração, é através de nós aproveitarmos o privilégio que nós temos de comparecer diante de Deus em oração. Porque Tiago vai dizer o seguinte: nada tendes, porque não pedis. Você talvez estivesse pensando ali, tá bem, Jesus é o meu pastor, mas muitas coisas me faltam. Por que essas muitas coisas te faltam? Porque você não pede. Porque você até agora não orou de verdade. Porque até agora as suas orações talvez foram orações mecânicas, feitas apenas para pensar o seguinte: não, eu como filho de Deus eu tenho que orar, então eu vou orar. Apenas para não ficar com a consciência pesada de que eu ainda não orei a Deus. É através da oração insistente e perseverante que o primeiro versículo desse salmo se cumpre: nada me faltará, porque Tiago diz: nada tendes, porque não pedis. Não despreze o banquete de privilégios que Jesus te deu pela sua bondade, pelo seu amor fiel. Porque se você desprezar esse banquete, se você desprezar esses privilégios, você estará desprezando o próprio Jesus. E se você desprezar a Jesus, a presença dele não estará com você para te abençoar, como a gente viu na primeira parte desse sermão. E se a presença dele não estará com você para te abençoar, você tampouco habitará na presença dele, porque você jamais chegará a entrar na sua casa. Nós só conseguimos trilhar o caminho para chegar à casa de Jesus, para dessa forma habitar eternamente na sua presença. Nós só conseguimos trilhar esse caminho através do uso dos privilégios que ele nos deu. Porque se a bondade e a misericórdia não me seguirem, se eu não fizer uso
da bondade de Jesus, se eu não fizer uso da misericórdia, se eu não fizer uso do amor fiel de Jesus, eu não vou chegar à casa dele. Eu não vou chegar a habitar na casa do Senhor por longos dias e eternamente. Quanto mais nós oramos, mais liberdade nós temos para obedecê-lo. E quanto mais nós o obedecermos, mais liberdade teremos para orar a Ele. Usufrua continuamente dos privilégios do amor de Jesus e na sua presença você habitará eternamente. O Salmo 23 te ensina que Jesus é o teu pastor e o teu anfitrião. Como teu pastor, Jesus está guiando a tua vida com amor e cuidado. E este amor e cuidado, eles estão presentes mesmo quando Ele te leva a atravessar o vale da sombra da morte. E como teu anfitrião, Jesus preparou um banquete de privilégios que fluem diretamente da sua bondade e do seu amor fiel. Sendo Jesus o teu pastor, obedeça constantemente aos seus mandamentos, porque essa é a característica das ovelhas de Jesus. Elas ouvem a sua voz e elas o seguem, elas o obedecem. E então, a presença abençoadora de Jesus estará contigo. Sendo Jesus o teu anfitrião, aquele que prepara um banquete, unge a tua cabeça e faz com que o teu cálice transborde, sendo Jesus o teu anfitrião, usufrua continuamente dos privilégios que pelo seu amor Ele te deu. E se você usar desses privilégios, você chegará à sua casa, você habitará na presença de Jesus eternamente. Mesmo estando no vale da sombra da morte, obedeça a Jesus e usufrua dos privilégios que Ele te deu, e você verá que este vale não será o teu fim. O teu fim não é o vale da sombra da morte. O teu fim é chegar fortalecido à casa de Jesus, para que você habite eternamente na sua presença. Obedeça constantemente aos mandamentos de Jesus e usufrua continuamente dos privilégios do seu amor, e a sua presença te abençoará, e nela, na sua presença, você habitará eternamente. Amém.